Se você nunca conseguiu o timbre que você queria quando você foi gravar uma bateria de metal, este vídeo pode ser de grande ajuda para você. E se você estiver começando a aprender sobre o processo de composição e gravação, este vídeo também pode ser de grande ajuda para você. Olá, eu sou o John Elvis Ribas Ramalho Jr., guitarrista e vocalista da banda Land of Souls e produtor de umas outras bandas aí em horas vagas. Você já gravou bateria? Se a resposta for sim, você sabe o quão desafiador é gravar um instrumento deste tamanho. É algo que pode ser de grande ajuda para você que tem uma bateria mais ou menos ou não tem bateria. São os tais dos triggers, que são um dos tópicos desse vídeo. Você pode estar pensando, mas eu gosto do som puro da minha bateria. Calma, a gente vai chegar nessa parte também. Então como que esse vídeo vai acontecer? Eu vou contar a história da parte da gravação da bateria do EP Wicked do Land of Souls e como a gente conseguiu aquele timbre sem usar uma quantidade gigante de equipamento e microfone. E eu vou falar também como a gente poderia ter usado menos equipamento e conseguido o mesmo som. Então, como dizia Jack Stripador, vamos por partes. Aqui a gente vai focar na bateria e como a gente abordou o processo com os outros integrantes. O processo de composição do Land of Souls envolveu algo chamado guia, que é a sementinha para ajudar o baterista. Mas o que é essa tal de guia? Bom, você já ouvindo a palavra guia, você já deve imaginar o que ela é. É uma gravação básica, um rascunho a lápis da composição. Às vezes com o metrônomo, às vezes com uma parte aqui ou ali silenciada, ou aqui e ali com um riff muito louco. E essas pausas, esses silêncios e esses riffs malucos são a título de experimentação, dando abertura para os outros integrantes também, seriam as partes deles. Aí depois de finalizada essa parte polida com os outros integrantes já, a gente entrega a guia pronta para o baterista. E foi o que a gente fez, a gente entregou a guia pronta para o baterista do Land of Souls, o Leopoldo. E agora o próprio Leopoldo vai explicar esse processo de produção e composição. As composições começavam sempre com os dois guitarristas, o John Elvis e o Leandro. Geralmente os dois compunhavam... Porra, é foda falar isso, hein? Geralmente os dois faziam os riffs e aí ficava pro John Elvis fazer a parte da forma da música, que seria definir o que é a introdução, verso, pré-refrão, esse tipo de coisa. O John Elvis é o cara que mais lida com isso. E aí, assim que ele termina esse processo, ele joga a composição pra cozinha, né, que é a bateria e o baixo. Aí, depois que a gente estava com essa guia, a gente dava umas boas ouvidas e de primeiro momento, assim, a gente só ouvia e se reunia para ensaiar e via quais os melhores caminhos. Na verdade, a gente começava a resolver tudo no ensaio. Aí, assim que a coisa começava a criar forma, eu sentia a necessidade de fazer a lição de casa, né? Chegar... escutar bem sozinho a música, criar comigo mesmo ali, só ouvindo a guia, escutando uma determinada parte, escutando de novo, aquele processo repetitivo, tentando fazer diversas combinações, vendo o que fica melhor. Isso leva um tempo, porque, cara, as ideias que a gente tem para definir o ritmo, né, e a batida da batera sobre determinada ideia de riff, cara, elas são infinitas, assim, você pode ir por diversos caminhos. E aí eu acho que o processo interessante é você minerar bem e ver qual é o melhor caminho para aquela parte, o que soa melhor com a proposta da banda, da sonoridade. E foi isso que eu tentei fazer, né? Não sei se deu certo, mas tá melhorando, né? Cada dia a gente... vai mais pra frente do que pra trás. O processo de gravação desse EP foi um pouco mais complexo do que o anterior, mas foi muito mais rápido. Gravamos tudo com a bateria do Leopoldo, no estúdio de um grande amigo meu chamado Paulo Fábio. Segue o VT com algumas filmagens aí. Busquei o Leopoldo no que era para ser um dia de ensaio na casa dele, de manhã. Ele desmontou a bateria, colocamos no carro, montamos a bateria no estúdio
e gravamos. Utilizamos 8 microfones ligados todos numa Medusa que era ligado numa Focusrite Clarity 8 Pré-X, e eles foram posicionados da seguinte maneira: eram 2 microfones AKG P170 de overhead, sempre tomando um certo cuidado com o posicionamento e a fase dos microfones. Não se assuste com o que eu vou dizer, mas um Shure SM58 na caixa, 4 microfones nos tons pendurados na parte de trás e um no bumbo. Todos esses dos tons e do bumbo são do mesmo kit, que é o kit da AKG Session 1, se não me engano, de microfonação própria para a bateria. E tudo isso usando o mapa da Shure de guia de posicionamento de microfones numa bateria. Olha aí tudo montado aí, ó. O microfone ali, microfone em todos os tons, na caixa ali. E aquele é o indivíduo que bate. A partir desse ponto era o Leandro, o Paulo e eu em uma sala. E na sala ao lado era o Leopoldo ouvindo as guias enquanto a gente gravava ele tocando. A gravação foi feita no mesmo lugar que a gente fez o EP Violence, que foi no estúdio Península do nosso grande amigo Paulo Fávero, que é um músico, produtor, tem o estúdio, cozinheiro, cozinha bem pra caralho. Ele já fez as pimentas do Land of Souls, saborosíssimas, que queimam até a alma, apesar que a alma não é o pior coisa para ser queimada. Montamos todos os equipamentos lá, a gente gravou em 2 dias. A gente tava prevendo que ia ser uns 5 dias, porque, cara, as músicas realmente tinham ficado bem cabeludas e nos ensaios, assim, tava sofrendo para sair bem os arranjos. Mas acho que o preparo foi bem efetivo, porque a gente conseguiu fazer em 2 dias, né? A gente tava prevendo 5 dias, foi em 2. E foi bem louco, assim, o processo, que a gente chegou na sexta-feira, levou muito tempo para montar as paradas. Quando a gente começou a gravar mesmo, tava meio cansado já, assim. Mas foram gravadas 2 músicas e meia na sexta-feira, que a gente tentou ficar até de madrugada, né? Foi das, sei lá, acho que das 3h30, 4 da tarde, até quase 1 da manhã gravando e montando. Aí eu lembro que na sexta-feira eu dormi tipo umas 3 da manhã, acordei mais 7, a gente foi gravar as outras 3 músicas que faltaram, né? Agora chegamos numa parte crucial do vídeo, os triggers. Eu vou explicar de uma forma simples para ser didático. Os especialistas que me desculpem. O trigger comum ao vivo, ele tem um microfone de contato, um microfone de piezo. E esse microfone, ele envia um sinal para um módulo que modifica o som ou altera completamente e reenvia esse som para os PAs ou para o cara do som, né? Mas para que usar trigger? Eu quero o som real da minha bateria. Isso pode ser feito por várias razões e para o bem do próprio batera. Primeiro, a dinâmica pode ser mais controlada de acordo com as configurações do módulo. Segundo, a clareza. O timbre que o módulo vai te proporcionar de acordo com sua configuração, ela realça o timbre da bateria e você vai se destacar mais no som dos PA. Isso torna o som mais consistente. Terceiro, esse é principalmente para os bateristas de metal extremo. Não se torna tão necessário você gastar tanta energia tocando na bateria, porque com pouca força na caixa, no bumbo ou nos tons, você consegue um timbre poderoso porque é um módulo. Mas a gente está falando de triggers ao vivo. Vamos falar de triggers na gravação. Agora eu vou mostrar para vocês como eu poderia ter usado menos equipamento e conseguido o mesmo timbre, usando apenas um par de baquetas para conseguir gerar uma bateria em trigger. Vamos ser extremamente simples, eu vou mostrar para vocês o que eu estou gravando e como vai ficar. Eu vou continuar essa gravação com o meu celular porque a bateria da minha câmera acabou, tá?
Então tudo isso que eu gravei foi transformado em MIDI, que é uma linguagem da qual a bateria eletrônica que eu uso no computador consegue ler. E qualquer bateria eletrônica no computador consegue ler formato MIDI. Ele é um formato praticamente universal nessa área. Mas isso não é tudo. Essa bateria que eu toquei aqui, ela às vezes pode não estar necessariamente alinhada com a grade, com as subdivisões rítmicas ali da música. É aí que entra o Quantizer. E esse aí está presente na maioria dos programas de gravações, os DAWs, da qual você seleciona todas as notas e ele ajusta as notas de acordo com o tempo da gravação, da grade. Belezinha? Isso é uma coisa meio básica, meio específica, tá? Então não tenha receio de pesquisar sobre o Quantizer e sobre essa conversão de qualquer coisa para MIDI. Porque o buraco é uma toca do coelho, mas pode ser muito útil. Aqui entra uma parte criativa. Claro que você pode experimentar muito com seu próprio som, mas eu vou compartilhar com vocês no que eu me baseei para tirar esse som. Agora que eu vi que a mochila de cabos aqui está exposta aqui, mas não faz mal, ignora. Existe algo chamado Mix Sheet, ou Cheat Sheet, que é uma trapaça que mostra mais ou menos onde estão as frequências-chave de cada instrumento que você vai fazer o mix. Mas é importante lembrar que não é uma receita de bolo, que cada instrumento e cada músico tem sua peculiaridade na dinâmica. Então siga como um guia, mas não como regra. Eu me baseei nesse Mix Sheet. Veja que ele tem tudo o que eu preciso, de boa. Mas a minha peculiaridade foi que eu dupliquei o sinal MIDI da bateria do Leopoldo, que eu criei a partir dos sons reais da bateria dele. Com um dos sinais eu criei uma bateria real, como se fosse uma bateria ideal que o Leopoldo usaria, tentando focar num timbre mais orgânico. E o outro sinal MIDI eu foquei nos triggers, focando em timbres sem dinâmica, constantes e agressivos que consigam perfurar o mix. Eu usei na caixa, nos tons e no bumbo. Os overheads são reais. Mas por que eu fiz tudo isso? Porque assim é mais fácil controlar as frequências, seja o que tenha mais ou o que tenha menos. Eu posso favorecer alguma ou cortar outras, né? Mas principalmente para a bateria se destacar e ter o peso correto na mixagem. Caminho que a gente se viu obrigado a trilhar depois da experiência que a gente teve com os EPs anteriores. Seja eu tendo participado do single Forged in Blood e Violence, e até mesmo o John Elvis, que produziu também o Inner Chaos, que foram discos que tiveram um caminho mais orgânico, sonoramente falando, e já nesse Wicked a gente sentiu que precisava dar um up nesse som de batera. Por mais que a gente tenha muito orgulho dos nossos trabalhos anteriores, eram experimentos, então para esse a gente experimentou uma coisa nova, que foi usar trigger em todos os tambores, no bumbo, todos os tons e na caixa também. E a única coisa que ficou com o som orgânico foram os pratos, porque acho que não faz muito sentido deixar toda a bateria 100% com o som pré-programado. É legal ter um lance mais orgânico. E foi isso. Digam aí o que vocês acharam do timbre de bateria, das composições, dos arranjos. Comentem aí o que vocês acharam das músicas do novo EP do Land of Souls, Wicked, o novo lançamento do Land of Souls. Wicked, novo lançamento do Land of Souls. Houve muito aprendizado durante essa gravação, mas o meu maior aprendizado veio ao gravar as guias da guitarra. Eu vou dizer o porquê. Eu sentei, gravei as guias e enviei pro Leopoldo, pensando que era algo simples. Aí ó, tá aí, toque. Mas eu estava errado, porque eu esqueci de uma coisa. Eu estou em uma banda. E há outros membros nessa banda. E esses membros, eles têm o direito de falar sobre a música que eu escrevi. E o que eles falarem, o que eles disserem, eu tenho que escutar. Porque mostra um sinal de respeito. Querendo ou não, eu vou ter que ouvir. Eu demorei para aprender isso porque eu sempre compus sozinho, sempre fui one man banda de um homem só, gravava Nostra Cantos, o Clamante, todos os meus projetos sozinho. Mas aqui vai minhas últimas dicas para você que tá aprendendo ou para você que tá já ali no comecinho da produção. Primeiro, use monitores de áudio confiáveis. Eu já tive 2.
um Alesis Point 7 e um KRK Rokit. O Alesis ele me enganava um pouco em algumas frequências. O Rokit já mostrou os meus erros nessas frequências e nesse último EP eu corrigi e deu muita diferença. Não faça mixagem só de fone de ouvido ou com caixas de som, monitores de áudio que não sejam flat. Essa é essencial. Não aumente excessivamente frequências que você não está ouvindo no teu equipamento. Não é porque você não está ouvindo que elas não estão ali. Escute críticas dos outros integrantes. E se você acha que sabe tudo de produção e quer chegar ali e simplesmente ignorar todas essas dicas que eu dei, saiba que você está prestes a cometer um baita erro por pura teimosia. Cuidado!